Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que emana do trono de Deus possam na sua vida contribuir para que você possa vencer toda tristeza, todo desânimo, toda fraqueza, toda dificuldade, todo impedimento, toda limitação, porque quando estamos em parceria com Deus, a vida torna-se mais preciosa, os caminhos tornam-se mais vitoriosos, os sonhos podem ser perfeitamente realizados, porque mesmo sendo impossível aquilo que você busca para você, aparentemente, no setor terreno ou humano, as coisas em Deus são perfeitamente possíveis. Porque eu falo de um Deus que não conhece impossível. Eu falo de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Eu falo de um Deus que nos ama profundamente, a ponto de mandar o seu próprio Filho morrer numa cruz, para que eu, você, cada pessoa pudéssemos ter a oportunidade de reatar aquilo que foi perdido, que é a comunhão com Deus. O ser humano, por si próprio ou por herança, já nasce rompido com Deus. Por isso que o mal manifesta. Você vê na criança, seus primeiros gestos é de egoísmo, muitas vezes de nervosismo, querendo brigar, tomar aquilo que é do outro, porque essa é a natureza pecaminosa do ser humano. Mas cada pessoa, ao tomar consciência de sua vida, tem a oportunidade de escolher entre o caminho do bem ou o caminho do mal. E muitas vezes alguém diz, eu não vou escolher nenhum nem o outro, e acaba desta forma estar já trilhando o caminho do mal, porque já nasceu trilhando este caminho. Herdou esse pecado que foi praticado num passado longínquo, mas que acompanha a natureza humana. Então Deus nos ama a ponto de dizer, olha, eu vou demonstrar o meu amor levando o meu filho Jesus a morrer na cruz do Calvário, para que cada pessoa tome consciência do seu estado pecaminoso, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e cada um possa tomar este caminho precioso através do crer, porque quando você crê em Jesus, você obtém a sua salvação. Com a salvação graciosa que vem dele, porque o preço pelo pecado já foi pago, você reata a sua comunhão com Deus. Aí você deixa o caminho do mal e passa a trilhar o caminho do bem. Isso é uma luta diária. Esse é um esforço grande para você manter nesse caminho, porque a sua natureza continua com você. Aí você tem que amortecê-la, você tem que dominá-la, mas com uma grande vantagem. Você não está sozinho nesta batalha, você não está sozinho nesta luta, porque o Espírito Santo de Deus está com você. E ele te avisa, ele te ajuda, ele te convence, ele te inspira para que você possa dizer não àquilo que não convém e dizer sim àquilo que é importante. Que você possa entender esta verdade, ela é espiritual, mas reflete no mundo natural, no mundo humano, no mundo terreno. E assim você possa viver um novo tempo, o tempo de Deus no seu viver. E a vida tornar-se-á muito melhor, mais gloriosa e mais poderosa. E você alcançará posições que jamais você imaginou. Porque com Cristo, a cada passo, nós vamos desfrutando de bênçãos novas, gloriosas e preciosas. Na primeira oração que faço no programa, é pedindo a Deus a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com esse programa, que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Esse é um trabalho evangelístico, porque aqui eu estou falando do Evangelho de Cristo. Esse é um trabalho missionário, porque eu estou cumprindo uma missão dada pelo próprio Jesus, que disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu estou procurando, através da TV, através de rádio, através
dos meios sociais, alcançar pessoas por todos os lados. E ter você contribuindo com esta obra é ter você ao meu lado, para juntos levarmos esta palavra de fé, de esperança, de vitória a muitas pessoas, em todos os lugares onde aos poucos eu vou alcançando. Hoje as pessoas têm a facilidade de assistir o programa até pelo WhatsApp. Então, se você tem um amigo, por exemplo, na Europa, no Oriente Médio, em qualquer lugar do mundo, você pode compartilhar o link do programa com esta pessoa. Se você já está adicionado no nosso WhatsApp, no WhatsApp do Falando ao Coração, você recebe o link e você passa para frente. E incentiva as pessoas também a adicionar. Para adicionar é muito fácil, você vai na sua agenda de contatos, coloca lá Falando ao Coração, vê esse primeiro número que você vê aí na tela, é o nosso WhatsApp, você registra na sua agenda, vai no seu WhatsApp, chama o Falando ao Coração, manda uma mensagem para nós, imediatamente você recebe de volta uma outra mensagem ou uma importante comunicação e a partir daí você tem o link do programa. E se você quiser assistir em outro horário e às vezes não recebeu o link porque atrasou, porque não foi, por qualquer razão, você só manda uma mensagem pelo WhatsApp ao WhatsApp do Falando ao Coração. Põe lá, #programa, aquele jogo da velha. #programa. Envia, imediatamente o programa aparece para você. Ah, mas eu gostaria de assistir o programa de ontem, por alguma razão eu perdi. Você vai no YouTube, lá você me encontra. Aí você assiste qualquer programa que já foi apresentado. Tem mais de 2.000 programas lá registrados. E você assiste aquilo que você melhor decidir, ou melhor lhe convier. E a segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou apresentar todos vocês que estão me assistindo e todos os nomes que chegarem aqui para mim. Você pode ter o seu nome apresentado no altar da intercessão, mas além do seu nome, pode pôr as pessoas da sua casa, pessoas que você conhece e gostaria de vê-las abençoadas por Deus. Você passa uma mensagem com quantos nomes você quiser. E aí nós vamos orar juntos no final do programa. Eu vou ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e, na autoridade do nome de Jesus, eu vou ministrar bênção sobre a sua vida. Milagres dos céus hão de acontecer. E eu tenho uma mensagem bíblica. Nesta mensagem bíblica eu procuro traduzir em linguagem clara, linguagem simples, aquilo que é para alguns um bicho de 7 cabeças. Aquilo que é para alguns algo difícil de ser entendido. Então eu leio uma parte da Bíblia e faço uma reflexão. E tenho certeza que você, pela ajuda do Espírito Santo, vai entender o plano de Deus na sua vida. Porque você não é um qualquer. Você não é uma pessoa perdida no meio de uma multidão, simplesmente. Você não é uma turba cantante que vive fazendo tudo aquilo que eles mandam que você deva fazer. Às vezes você vê um monte de gente fazendo alguma coisa, nem sabe o sentido daquilo, simplesmente faz, às vezes, uma caminhada, subir numa escada ou fazer alguma outra coisa só porque viu alguém fazendo. Não, a gente precisa ter consciência do que está fazendo. E é na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nós tomamos essa consciência. Porque a Bíblia fala muito de sacrifício de tolos. Tem vezes que alguém está aí fazendo um sacrifício de tolo, que não tem fundamento, que não tem razão, que não tem objetivo, que não tem propósito, que não tem resultado. Nós precisamos de ter consciência. O que devemos fazer, como devemos nos comportar diante das coisas espirituais. Porque pode ter certeza que no caminho certo você encontrará as bênçãos que você vai precisar para a sua vida, sem ter que, às vezes, fazer coisas que você tem dificuldade para fazer e não consegue. A salvação é muito mais simples do que você imagina. Primeiro, porque é de graça. Segundo, que você só tem que tomar uma decisão, a decisão de receber. Terceiro, que você só tem que ter essa decisão e mantê-la na sua vida, com determinação. Vem o que vier, surge o que surgir, você não desvia do propósito. Aí você chega lá e vai desfrutando cada dia de bênçãos preciosas e gloriosas dos céus no seu viver. Amanhã é quarta-feira
E quarta-feira tem um trabalho na Betel que você não pode perder. Toda quarta-feira aqui é uma grande festa. E você não pode ficar fora desta festa. Eu te espero amanhã, quarta-feira, 20h. São encontros estratégicos de crescimento. Porque quando você é tocado por Deus, quando você é despertado por Deus para viver uma vida de resultados, você cresce. E onde é que você vai encontrar a razão mais preciosa e mais eficaz para o crescimento? Na Bíblia Sagrada. Se você participar das melhores conferências de convencimento para crescimento em qualquer parte do mundo, ouvir os melhores oradores nessa área, você verá que na estratégia deles, a Bíblia é a receita maior. Mesmo sendo eles alguém que crê em Deus ou não crê em Deus, mas quando vão trazer as suas palestras, eles vão se inspirar na Bíblia. Porque a Bíblia é um manual de comportamento humano de grande eficiência e de grandes resultados. É na Bíblia que você encontra sonhadores saindo da prisão para governar um país. É na Bíblia que você encontra pescadores deixando suas redes para fazer história no mundo. É na Bíblia que você encontra pessoas, homens e mulheres anônimos, que se envolveram no propósito divino e marcaram história, cujos nomes estão aí fincados na eternidade. Então, veja, é um livro importante, é uma maneira eficaz de alcançar um crescimento verdadeiro na vida cristã. Então, é muito importante você estar conosco. Eu te espero amanhã, às 20h, tenho certeza que vai ser algo impactante, algo maravilhoso, algo glorioso de Deus para a sua vida. Há 796 semanas, eu proponho aqui as campanhas dos Salmos. O Salmo dessa semana é o Salmo de número 54. Salmo que eu quero que você leia 20 vezes por dia, durante, 5 dias, 100 vezes no total. Faça essa campanha para você ou para alguém que você gostaria de ver abençoado. E viva, através deste Salmo, momentos intensos, preciosos e gloriosos na sua vida. Salmo 54, Salmo de uma preciosidade sem tamanho, onde você terá a oportunidade de desfrutar de bênçãos importantes dos céus no seu viver. Quero orar neste instante pedindo a Deus para abençoar, para recompensar cada um de vocês que tem me ajudado nesta obra missionária e evangelística. Oremos juntos. Pai, eu te dou graças por todas estas pessoas que somam comigo no propósito de fazer este programa acontecer. São os nossos evangelistas associados, homens e mulheres que têm aberto os corações e têm contribuído, cada um dentro da sua possibilidade, para que este programa seja sempre este canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Pai, recompensa cada uma. Derrama a tua graça, a tua unção, o teu poder, abra as portas da prosperidade e faz vitoriosas todas essas pessoas, Pai. Em o nome de Jesus, eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre cada evangelista associado. Amém. Vamos para o texto bíblico de hoje. Leia comigo o Salmo de número 139, versículo 14. Diz assim, texto sagrado importante. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O Salmo 139, ele fala de uma situação sui generis, que é a gestação humana, a formação do ser humano. No texto aí está dizendo forma terrível e maravilhosa. Aí muitas vezes você vê a palavra, você não pode simplesmente olhar para a palavra e procurar projetar o que na sua cabeça está registrado sobre aquela palavra. Quando você lê uma palavra terrível, você fala de alguma coisa triste, de alguma coisa preocupante, de alguma coisa que causa pavor, que causa medo, coisas assim. Mas o terrível aí é seguido de uma palavra importante, que é maravilhosa.
modo terrível e maravilhoso com que fui formado. Essa expressão é uma expressão radical, terrível e maravilhoso. Maravilhoso você entende muito bem, é algo estupendo, é algo fora do comum, é algo glorioso. Mas terrível, muitas vezes você diz, mas será que tem alguma coisa errada nisso aí, alguma coisa obscura? A verdade é que essa palavra terrível aí está nos remetendo para entender, assim, num grau de exclamação, para apresentar alguma coisa que é grande, que é preciosa, que é fora do comum, que é fora do trivial, para que entendamos aquilo que Deus faz. Você imagina como você foi formado. E aí o texto está dizendo que quando, se você ler o Salmo 139, com um tempo depois, você vai observar que quando você foi formado no ventre da sua mãe, foi algo assim, aparentemente impossível. Impossível, uma partícula do homem com uma partícula da mulher se unem e formam um ser que é você. Esse ser vivo, que pensa, que fala, que anda, que movimenta, que decide, que trabalha, que tem inteligência, que tem uma série de predicados que são importantíssimos. Quem diria que naquele pedacinho de um homem com um pedacinho de uma mulher formaria um ser como você? Então nós temos que entender que isso é algo extraordinário, que isso é algo glorioso, é algo maravilhoso. E o texto, talvez na ausência de uma palavra que expressasse melhor esse milagre da vida, tratou isso de algo terrível, algo grande, algo precioso, algo glorioso. Mas é isso que o texto quer nos ensinar, que a vida é um milagre importante que nós devemos reconhecer como tal. Porque milagre é aquilo que naturalmente não faria, naturalmente não aconteceria. O milagre é algo fora da realidade, fora do comum. É milagre. Milagre, às vezes, milagre não explica. Explica sim. Nós podemos entender que Deus opera milagres. Quando Jesus esteve na Terra, o seu ministério foi marcado por milagres. Milagres e mais milagres. Mas eu quero falar com você sobre o milagre da vida. No Salmo 139, o salmista está dizendo que o ser humano foi formado de uma maneira terrível, mas também maravilhosa, para tornar-se essa pessoa, que sou eu, que é você, que somos nós. Veja que para nascer você teve que desafiar, vencer desafios. Os desafios os mais urgentes. Milhões queriam ocupar o seu lugar, mas foi você que foi o escolhido, foi você que chegou. E quando você estava sendo formado lá no ventre da sua mãe, você não tinha ainda nervos, não tinha osso, não tinha pele, não tinha carne, não tinha cérebro, era só algo tão insignificante, aparentemente tão pequeno, que se juntava para formar o ser humano. Deus já estava presente. Deus já estava presente, porque Deus, ao criar o ser humano, Ele o fez com as suas próprias mãos. E a partir daí, Ele deixou essa marca do milagre para acontecer numa gestação, acontecer num parto, acontecer no crescimento dessa pessoa, mas quando você foi formado, Deus já estava lá colocando a sua mão de forma gloriosa, permissiva, preciosa, maravilhosa, para levar você. Por isso nós olhamos para o mundo, colocamos as pessoas numa bandeja e analisamos. Esse aqui, ele é especialista no esporte. Esse aqui, especialista em oratória. Esse aqui, especialista em música. Esse aqui, especialista em outra área, na ciência e assim por diante. Porque quando você foi gerado, Deus estava lá pondo a mão, com sua graça, com seu amor, com seu poder, para formar esta, que nós chamamos de humanidade, composta dessa diversidade de aptidões naturais que cada um alcançou como um milagre de Deus. Por isso o salmista chama isso de terrível. O salmista foi analisar isso com profundidade e falou, mas é uma loucura essa coisa. Nasce um,
vai ser um cientista. Nasce outro, vai ser um esportista. Nasce outro, vai ser um musicista. Nasce outro, vai ser um conferencista. Nasce outro, vai ser um trabalhador com as suas próprias mãos. Isso é terrível, isso é glorioso. Então, veja, nós precisamos de entender a grandeza de Deus em criar todas as coisas. E nós somos projetos de Deus. Nós somos resultado dessa sabedoria eterna, preciosa e gloriosa de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos de conhecer o Criador. Quando você lê Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos de conhecer aquele que nos projetou. Não só projetou, nos criou, nos fez. Para que possamos, dessa forma, entender o propósito divino que está presente, latente nas nossas vidas. Porque o ser humano tem uma necessidade enorme das coisas misteriosas. Porque aquele que não conhece a Deus ainda, para ele Deus é um mistério. Aquele que não conhece a Bíblia é um mistério. Para aquele que não conhece Jesus, o céu é um mistério. Para aquele que não conhece Jesus, os dons espirituais são verdadeiros mistérios. Aí nós precisamos de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque cada dia nós vamos entendendo cada ponto desse mistério e vamos formando ali um quebra-cabeças para que possamos entender a grandeza de Deus e dizer: eu sou um privilegiado, porque eu sou filho deste Deus. Que bênção, que privilégio, que maravilha essa conclusão do ser humano. E até que essa pessoa conclua de que ele é, dentro desse mistério, um propósito de Deus nesta vida, ele fica perambulando por aí, batendo cabeça de cá e de lá e não acerta, e assim, muitas vezes diz que é infeliz, muitas vezes diz que não compensa viver, porque ele não entendeu esse mistério de Deus na sua vida. E é importante, porque olha, você pode fugir de muitos, pode fugir da justiça, você pode fugir da família, você pode fugir dos amigos, você pode fugir de quem você quiser, mas de Deus você não consegue fugir. Porque Deus não está olhando de lá para cá, Deus está dentro de você. Tudo que você olha, suas células, seus mínimos detalhes, seus neurônios, tudo expressa a sabedoria de Deus, a presença de Deus. E você não pode negar esta verdade, esta realidade. Então, meu amigo, minha amiga, vamos parar com esse orgulho, vamos parar com esta presunção de pensar que sabe tudo, que é dono da verdade. Esse achismo seu não te leva a nada. E vamos ter a humildade de dizer: olha, eu reconheço que eu preciso ver desvendado na minha vida esse mistério, o mistério da vida. E aí você vai entender o Criador, o Salvador e o Consolador, porque você tem aí Deus se manifestando como Criador. Você tem Jesus se manifestando como Salvador. E você tem o Espírito Santo manifestando como Consolador. E aí quando você entende que Deus te criou, que Jesus te salvou e que o Espírito Santo está com você para te consolar, a vida torna-se algo maravilhoso, algo precioso, algo glorioso, algo surpreendente, algo maravilhoso. Conheça Jesus e fala de Jesus o tempo todo, porque você não vai ter tempo para o mal, não vai ter tempo para as coisas ruins, porque somente as coisas boas vão inundar o seu ser e você vai ser cheio de gratidão e cheio do conhecimento dos mistérios divinos. Conta-se que uma professora, numa sala de aula, recomendou que todos os meninos falassem sobre um determinado personagem da religião. E aquele menino era um crente. E ele disse: eu não posso falar dessa personagem porque eu não cometeria o pecado da idolatria. Eu só sei falar de Jesus. Aí ele chegou para a professora e disse: professor, você sabe que eu sou crente. Eu não pratico a idolatria. Se eu for falar dessa pessoa que a senhora pediu para falar, eu vou cometer o pecado da idolatria. Eu não conheço bem essa pessoa. Eu só poderia falar de Jesus. Aí a professora pensou: eu vou pegar esse menino. Falou: tá bom. Entregou uma folha em branco para ele, falou assim: ó, nessa página aqui, você escreve sobre o seu Jesus. E na outra página,
você escreve, do outro lado da página, você escreve sobre o diabo. Tá bom. Ele sentou na cadeira e começou a escrever sobre Jesus. Jesus é isso, maravilhoso, glorioso, poderoso. Jesus é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a vida extraordinária que me alcançou. Jesus é a verdade suprema que revela os enganos que vêm sobre a minha vida. Jesus é a raiz de Jessé. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é o lírio dos vales. Jesus é o sol da manhã. E ele foi falando sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus. Naquela folha não foi o suficiente, naquela página foi o suficiente. Ele virou a folha e continuou falando sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus. Quando chegou no fim da folha, só tinha um espaço. Ele disse, e agora? O tempo não permite eu pegar outra folha para fazer um resumo, para falar do inimigo na página atrás. Aí ele escreveu embaixo assim, me desculpe, professora, eu gastei todo o tempo que eu tinha falando de Jesus e não deu tempo para falar do diabo. Porque quando nós temos Jesus, nós temos o melhor. E quando você tem o melhor, você não quer falar do pior. Então, quantas vezes você fica aí murmurando, xingando, esbravejando, desejando mal? Por quê? Você está dando tempo para isso. Agora, se você só dá tempo para Jesus, só dá tempo para a verdade, só dá tempo para as coisas fortes desta vida, você não vai ficar preocupado com o diabo, que é seu inimigo, que quer te destruir, porque você já está com aquele que pode todas as coisas. Abra seu coração, permita que a graça divina inunda a sua vida e você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Vou ministrar esta unção que alegra, essa unção que cura, esta unção que te protege. Oremos juntos. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todas as pessoas que oram comigo, todos os nomes que têm chegado para mim. E pedir, Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas. Que o Senhor confirme esta unção protetora e abençoadora na vida de cada pessoa. E que, no nome de Jesus, os milagres possam acontecer por todos os lados e em todos os lugares. Manifesta agora a Tua glória, o Teu poder, curando, libertando, abençoando, salvando, conduzindo as pessoas a experiências diferenciadas contigo, para que possam entender que o Senhor, cada um é uma partícula nesta terra, atestando o milagre da vida, o milagre do Senhor. Pai, estendas as Tuas mãos e opera maravilhas na vida de todas estas pessoas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe grandemente e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.